Não, nós éramos uma turma de amigos que se formamos no mesmo ano, tá? Que era da PUC lá. E aí o João Carlos Carpes me convidou porque eu tinha uns amigos dentro da Unimed, uns médicos amigos, e aí nós começamos a fazer a, na época não era cooperativa porque não tinha número suficiente, nós éramos 14. Tá? 14 dentistas para fazer. E até está comentando agora com o Marcelo ali que a primeira foi com o Montepio da família militar, o primeiro contrato que nós fizemos. E nós éramos 14 na época, não era ainda cooperativa. Depois, lentamente, foi feita a cooperativa, que aí começou com um número, tem que ser acima de 20, né? Então aí começou a cooperativa Uniodonto. Aí eu participei da diretoria até mais ou menos 1980, tá? Que depois eu também não tinha mais tempo. E naquela época a gente fazia tudo, né? Era tudo manual, era nós que pagamento, tudo era feito na noite. A gente se reunia de noite, uma turminha, e fazia todas essas cronologias nossas, tá? Depois desse período eu só fiquei como associado normal, né? Trabalhando assim. Eu não tinha tempo, então meu tempo era coisa. Eu fui coordenador da Caixa de Assistência dos Advogados muitos anos, e então me roubava tempo para lá, então não coisa. Depois eu fui professor convidado da PUC, tá? Lecionava lá na PUC, e aí o tempo foi reduzindo, e mais a clínica, né? Não tinha como assumir grandes coisas aqui. Para ver, o sonho é o seguinte, era montar alguma coisa que nós não tínhamos em Porto Alegre, né? Que era era um trabalho mais assim, não era como hoje é uma cooperativa, mas na época assim era um trabalho para fazer para uma determinada comunidade, e nós tínhamos eram os planos um pouco diferentes do que é hoje, muito diferente, né? Nós tínhamos 3 tipos de plano, e se contratava dentro dessas modalidades com as firmas, né? Tá, nós tínhamos plano A, B e C, eram os planinhos que nós tínhamos, bem diferenciados um dos outros. Que era um plano A, era para uma determinada, era para o presidente, essa coisa, aquelas normais, né? Hoje existe um plano que é o básico, né? Foi bastante grande até começar a fazer os convênios, foi bastante difícil, porque eram os contatos mais pessoais da gente, né? Porque nós não tínhamos assim bater de porta em porta, não, mas o fulano conhecia o presidente de uma entidade, então a gente ia lá e conversava e expunha o que a gente tinha para oferecer para eles, né? Então era mais ou menos isso. E o Montepio foi o primeiro que nós conseguimos, porque o pai de um dos que fundou, que é o Carpes, tá? Era pintor e era um dos diretores de lá. Então ali nós fizemos um convênio até por sinal muito bom na época, muito bom. A estrutura física inicialmente era muito pequenininha, então a gente tinha o presidente, o vice, todos faziam parte da diretoria, entre aspas, né? Porque todo mundo trabalhava. E a parte assim foi sendo, e tudo era feito manualmente, né? Então foi bem difícil. No início foi muito difícil. Depois foi lentamente se criando. É que a gente se reunia ali, né? Não tinha outros lugares, a gente não tinha espaço, porque hoje depois nós começamos a se reunir assim nos consultórios de cada um dos associados. Às vezes era aqui, era ali, se reuníamos nos consultórios para poder trabalhar, né? Era um trabalho assim, era um trabalho voluntário, entre aspas, né? Porque nós não tinha remuneração, nós não tínhamos nada, né? Era tudo para poder funcionar a cooperativa, né? Eu acho que foi um empreendimento que a gente sonhou e deu certo. Então, acho que a história maior é essa aí, né? Começou uma coisa que nem sabia se ia dar certo, e hoje tem a estrutura que tem. É uma coisa muito bacana. Isso foi, eu acho que uma satisfação que a gente tem de ver como cresceu uma ideia que foi lá atrás, né? Há muitos anos a gente... hoje é normal, mas naquela época não era normal fazer acho que foi nós os primeiros aqui a montar uma clínica assim, nesse sentido.
foi um sonho que a gente teve e lentamente se criou o status que tem hoje, né? Hoje é uma grande cooperativa com todos eu acho que é isso o que a gente pensa isso da Uniodonto. Continue como é e cresça cada vez mais, tá? E que tenha essa mentalidade que nós temos até hoje.